Bom dia, te convido a ficar de pé. Você já vai ter a oportunidade de dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. Estamos iniciando a nossa celebração, a nossa primeira celebração do dia. A você que vai continuar conosco pela internet, venha numa próxima celebração aqui presencialmente. Deus está aqui, amém, irmãos? O sol está lá fora. Este é o dia que nos fez o Senhor e por isso... ninguém está alegre não. Este é o dia que nos fez o Senhor e por isso estamos alegres, porque o Senhor é digno do nosso louvor. Lá em Apocalipse diz: e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, aleluia, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade todas as coisas foram criadas. Você pode aplaudir ao Senhor, esse Deus que é digno, esse Deus que nós vamos começar adorando nessa manhã. Diga para o Senhor: digno, Senhor, digno. Só o Senhor que é digno de receber graça, honra e louvor nessa manhã. Então abra seus lábios e cante ao Senhor. Aleluia, abra seus lábios. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me cobrou, pois Senhor, pelos tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me de coração e
música bem baixinho. Não sei se você percebeu, as duas músicas são especificamente de adoração ao Senhor. Somente a Ele você deve adorar. Essas palavras têm que ser somente para o Senhor. Então eu vou te dar a oportunidade, nesse momento, instrumento bem baixinho, de você falar frases para o Senhor, aquilo que está no teu coração nessa manhã. Pode erguer sua voz, meu filho. Não tenha vergonha de falar com o Senhor. Queremos estar aqui nessa manhã, Deus, bebendo do Teu rio, enche as nossas vidas, derrama sobre nós, Senhor, a Sua presença. Ah, Senhor, é só o Senhor que deve ser louvado, é só o Senhor que deve ser magnificado, é só o Senhor que devemos nos ajoelhar, é só o Senhor. Queremos beber do Teu rio nessa manhã, Senhor. Existe um rio que está passando por aqui, meu querido, nessa manhã. Muitas das vezes nos sentimos pecadores, nos sentimos não merecedores, mas o Senhor está aqui nessa manhã para te dar a oportunidade de reconhecer seus pecados, e lavar, e corrigir. Há um rio passando aqui nesse lugar, nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala com cada coração. Queremos beber da Tua água nessa manhã. Queremos nos lavar diante de Ti, Senhor. Queremos nos purificar. Sabemos que a santidade é algo que devemos galgar, buscar. E é somente em Ti que nós vamos achar, Deus. Lava-se os nossos corações das impurezas. Não somos merecedores de ter o Senhor, mas o Senhor é misericordioso. Queremos beber da Tua água nessa manhã. Queremos nos encher do Senhor até transbordar, Deus. Ah, Senhor, como seria maravilhoso, como será grandioso o dia que o Senhor buscar a Sua igreja. Enquanto isso, devemos estar preparados, limpos de coração. Enche, Senhor, as nossas vidas. Existe o rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
Em tuas fontes, Senhor, em tuas fontes emergimos o nosso coração. Em tuas fontes as águas que fluem do teu trono, nós mergulhamos no nosso coração e nós recebemos de toda graça, toda cura, todo renovo, fortalecimento que só o Senhor pode operar em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse domingo pela manhã. Obrigado, Senhor, porque para nós domingo tem cheiro de ressurreição. Domingo tem cor e aroma de novo começo, de novos caminhos. Nos lembramos da pergunta do anjo para aqueles que buscaram o teu corpo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. E nessa manhã, ó Pai, a comunidade do ressurreto adora aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Obrigado, Pai, porque nós somos tua igreja. Obrigado, Pai, porque nós somos família de Deus. Obrigado, Pai, porque estamos unidos em uma santa comunhão. Comunhão miraculosa. Comunhão e unidade que não dependem única e exclusivamente de nós. Mas comunhão e unidade que são reflexos, frutos da tua ação, do teu poder, ó amado Espírito Santo, na vida da igreja. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos como comunidade visível e histórica do teu reino, para sinalizar às pessoas que o reino de Deus está entre nós e o reino de Deus não terá fim. Esse reino de poder, esse reino de salvação, esse reino de paz, amor, alegria, justiça no Espírito Santo. Por isso, Pai, nessa manhã, somos corações. Se alguém porventura chegou neste encontro de vida, desprovido de vida, encha o coração do teu filho, da tua filha, aquela vida que só o Senhor pode nos dar, aquela zoe, a vida de Deus. E que nesse momento, Pai, feridos sejam curados, fracos sejam fortalecidos, tristes recebam alegria,
e que a abundante graça do Senhor continue fluindo em nosso meio nesta manhã. Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido, querida. Bom dia. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Temos vivido um final de semana abençoado, uma semana alegre. Nós ontem tivemos aqui o nosso leilão missionário e mais uma vez fomos abençoados, saímos daqui edificados. Hoje estamos no segundo domingo de outubro. Quero lembrar aos irmãos que até hoje você pode fazer, você pode destinar as suas ofertas para missões nacionais. Estamos envolvidos no projeto do Reino de Deus. Nós amamos missões e nós, irmãos, eu postei hoje no grupo da igreja e esses foram os segundos sentimentos que permeou meu coração ontem à tarde. Quando eu vi aqui o envolvimento da igreja, a generosidade. Acho que essa palavra é preponderante quando pensamos em missões, quando pensamos na obra de Deus. Eu via aqui a generosidade de cada um dos irmãos e irmãs, e em certo momento eu lembrei dos irmãos missionários que estão campo com as suas famílias. Vimos aqui alguns vídeos nesse mês de setembro, e os irmãos e irmãs vão para o campo apaixonados pelo Senhor, desejosos de ganhar vidas para Jesus, vão com família e nem têm tantos recursos assim. Alguns largam tudo para a obra missionária. E quando você, como eu, como nós participamos do leilão missionário, quando nós ofertamos para missões, nós estamos possibilitando que cada missionário e missionária tenha sustento para a sua família, que os filhos dos missionários não precisem crescer traumatizados ou desgostosos com o Evangelho, como ouvimos em tantas gerações anteriores. Pastor, sofri muito, porque meu pai era pastor, porque meu pai era missionário, passando grandes apertos. Quando nós ofertamos para missões, nós estamos abençoando também a família do missionário. Isso é muito importante, irmãos. Então, louvar a Deus por todo o esforço do nosso Ministério de Evangelismo e Missões, na pessoa de nossa coordenadora, irmã Joselita, toda a sua equipe, porque um trabalho como esse não se faz sozinho. O Reino de Deus é um projeto comunitário, não adianta, não há carreira solo no Reino de Deus, graças ao Senhor por isso. Nós aqui mesmo somos exemplo disso. Nós somos família, o Reino de Deus acontece na família de Deus. E meus irmãos, eu quero encorajar você para que até logo mais à noite você continue. Se você não trouxe ainda a tua oferta missionária, você faça a tua contribuição para que então a oferta de missões nacionais seja enviada nos próximos dias para a nossa junta de missões nacionais. Também quero destacar, meu querido e minha querida, nossos dados bancários estão aí projetados. Agência, conta corrente, você pode fazer através de transferência bancária. Ao fazê-lo, identifique para que a nossa tesouraria e o nosso departamento financeiro identifiquem as suas contribuições. Se você desejar fazê-lo através do Pix, ali está a nossa chave Pix, você pode enviar a oferta, você que está aqui, você que está em casa, você pode então entregar a sua oferta. Também estamos aqui com o nosso gasofilácio. Se você trouxe esse ato tão simbólico, tão importante de trazer ao altar do dízimo, da oferta, você pode fazê-lo nessa manhã. E algo muito especial para uma igreja que tem essa compaixão e graça, nós estamos aqui com o sexto da beneficência nessa manhã. Hoje é o domingo das dádivas, tanto pela manhã como à noite. Você pode trazer alimentos não perecíveis para abençoar famílias que se aproximam de nós, precisando do favor de Deus, precisando do socorro de Deus para o sustento de sua família. Então você pode trazer o seu quilo de alimento não perecível. Pastor, puxa, esqueci agora de manhã, está aqui à noite. Não tem problema, não deixe de entregar. E eu tenho feito esse convite aqui, talvez você queira doar uma cesta básica por mês, 2 cestas básicas por mês. Procure nossa irmã Amanda, procure um dos diáconos e diga: eu quero fazer parte dessa ação prática de amor. Eu quero doar uma cesta básica para socorrer famílias, eu quero participar
fazer parte disso. Procure a irmã Amanda e procure os diálogos da nossa igreja para que então possamos otimizar essa ação e abençoar famílias. Ontem, só uma palavra muito breve, eu estava em uma reunião, em uma conferência, mas um encontro da sucessão Pastores Oeste Carioca, o pastor Marcos Petrucci, aqui de Moça Bonita, falava sobre o Armazém Solidário, um projeto que eles conceberam ali na igreja, uma igreja que tem uma abordagem social muito ampla e muito interessante para observarmos algumas questões. E aí eles não doam simplesmente alimentos, mas as pessoas doam os alimentos e quem necessita vai lá. Eles têm um espaço onde fizeram um mini mercado e as pessoas com um carrinho de mercado vão pegando os alimentos, os itens da cesta básica e levam para casa segundo a sua necessidade. Achei muito interessante a ideia, irmãos, porque a igreja, meu querido e minha querida, eu tenho orado, eu louvo o Senhor, porque eu tenho recebido alguns irmãos me procurando e com uma santa inquietude. Pastor, nós temos que olhar para fora, nós temos que fazer mais para fora, porque essa igreja, meus irmãos, é relevante, sempre foi relevante. Essa igreja, as histórias que eu ouço, as atas que leio, documentos que leio, essa igreja sempre foi abençoadora e sempre abençoou vidas. Você posso ouvir o amém dos irmãos? Amém. E nesse tempo nós temos que continuar essa ação e expandir essa ação. Perguntar, Senhor, como podemos abençoar mais a nossa comunidade? Então, meu querido e minha querida, vamos contribuir nessa manhã. Eu quero te encorajar a entregar o teu dízimo, a tua oferta, um novo mês. A tua igreja precisa não apenas sobreviver, mas precisa avançar com saúde financeira para investimento em seus projetos. A igreja está desejosa de investir em projetos, otimizar nossos espaços. Temos perguntado, orado, trabalhado na direção de que o Senhor nos oriente quanto ao nosso espaço físico. Eu louvo a Deus pela turma linda de juventude, mas quando vejo a minha juventude tendo aula ao ar livre, eu fico preocupado, porque hoje, num dia sem chuva, bênção. Mas e se chover? Onde nossa juventude vai estudar a palavra de Deus? Então, nós temos que também entender que a obra missionária é a partir de nossa realidade para o mundo. Então, queridos, a visão é de investimento, a visão é de contribuição, a visão é de fazer parte, ter parte, tomar parte naquilo que Deus está fazendo em nosso mundo. Tudo isso para te convidar, para que você entregue o teu dízimo, a tua oferta, o teu alimento não perecível e hoje em especial a tua oferta missionária. Continuemos adorando ao Senhor e contribuamos com muita alegria.
Coisa bonita, meus irmãos, nesta manhã ver essa sexta assim e contemplar a participação do povo de Deus. Amém. Que bom que você tenha entendido o que o Senhor deseja que nós façamos. Deus amado, obrigado, porque nós temos percebido o ideal da igreja que nasceu em Jerusalém. A tua palavra nos diz que tudo o que tinham em comum, não havia necessidade entre eles, porque havia, Senhor, um sentimento de partilha, havia, Senhor, um amor que não era subjetivo, mas que tomava contornos práticos. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais viver esta bênção. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais, como igreja, ser igreja. Dá-nos cada vez mais glorificar o Teu nome através das nossas ações. Através, ó Deus, das pessoas que somos, que nos tornamos através do poder do Evangelho. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, e oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, Senhor. Bendito e engrandecido seja o nosso Deus. Estou alegre nessa manhã, irmãos, porque dentre as bênçãos nesse final de semana, também hoje nós retomamos os nossos encontros com os candidatos ao batismo. E preciso apenas fechar alguns detalhes com a secretaria da igreja, a agenda da igreja, e depois conversar com a liderança. Mas quero, nos próximos dias ainda, trazer para você notícias, boas notícias, sobre o batismo de nossos irmãos. Uma das formas de recebermos novas pessoas, novos membros em nossa igreja, e a melhor forma, a forma principal, é quando conduzimos salvos ao batismo. E eu quero, meus irmãos, em nome de Jesus, ainda nesse ano, celebrar o batismo dessa turma. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Aplauda ao Senhor, meus irmãos. Aplauda ao Senhor, meu querido. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, uma das marcas de que uma igreja está viva e cumprindo a missão é quando ela batiza a gente, batiza pessoas, faz discípulos. E nós estamos, então, perseguindo a vontade de Deus, a grande comissão. Queremos viver nessa toada, irmãos. Fazer discípulos, conduzindo pessoas a Jesus, batizando-as, consolidando-as e também enviando-as. Eu quero, nessa manhã, conversar com você sobre, na verdade, na manhã desse dia, e em alguns domingos desse mês,
sobre o texto de Neemias. Peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Neemias. Abra a sua Bíblia nesse momento. Neemias capítulo 2. Abra a sua Bíblia, acesse seu dispositivo eletrônico. Palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração nessa manhã. O versículo 1 do texto proposto diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Até aqui, meu querido, até aqui, minha querida. Já refleti com os irmãos recentemente sobre o capítulo 1 do livro de Neemias. E esse capítulo 1 fala muito no meu coração, porque eu sempre repito, e repito intencionalmente, para que isso fique muito, muito forte em nosso coração, em nossa realidade como igreja, que toda vocação nasce de uma necessidade. Deus não vocaciona pessoas ao léu. Deus não nos concede dons e talentos para o nosso bel prazer, ou para que Ele tenha um desencargo de consciência, dizendo assim: bom, já cumpri minha palavra e já concedi dons aos meus filhos e filhas, e tudo ok. Não. Deus nos concede dons e talentos, Deus nos concede vocações, a fim de que tais vocações atendam às demandas que são postas por Ele mesmo, diante de nós. Toda vocação nasce de uma necessidade, e nesse entendimento, aquilo que sempre afirmo para os irmãos, nós servimos a Deus de verdade, enquanto nós servimos as pessoas que estão à nossa frente, que estão conosco no caminho. O verdadeiro serviço cristão, ele é encarnado, praticado quando nós servimos as pessoas. E entendendo isto, olhando para Neemias, na verdade, ele entendeu isso há muitos anos antes de nós. Apresentada a Neemias foi uma grande necessidade. Sua terra, seu povo estavam desolados por conta ainda dos efeitos do exílio, da humilhação
Porque o exílio não é só, e não se resume àqueles que foram exilados, mas também os que ficaram na terra, nas ruínas, aqueles que habitavam naquilo que sobrou. E a ação de Neemias se dá especificamente em direção àqueles que ficaram isolados, abandonados, órfãos, desamparados, desprotegidos, humilhados. E chega até Neemias essa necessidade, essa grande demanda. Os meus irmãos estão em sofrimento, estão em humilhação. Como pensei com os irmãos no dia que eu peguei sobre o capítulo de Neemias, o que Neemias tinha a ver com isso? Nada, ele era copeiro do rei. Ele era a pessoa que antes do rei provar o vinho, ele tomava uma dose da taça do rei para averiguar se está envenenada. Ou seja, se alguém quisesse matar o rei, Neemias morria antes. Se alguém envenenasse o vinho do rei, Neemias morria antes. Se alguém tentasse matar o rei envenenando a comida do rei, Neemias morria antes. Isso pressupõe confiança. A função de Neemias é uma função de confiança. O rei confiava em Neemias. O rei conhecia Neemias. O rei gostava de Neemias. Tanto é, meus irmãos, que no capítulo do livro, no texto do livro, na verdade, no trecho do capítulo 2, o rei observa a diferença de humor de Neemias. Um monarca, pura e simplesmente, no cumprimento de sua tarefa, ele não se sustentaria se o empregado, se o servo estaria tristinho ou alegrinho. Mas o rei percebe a tristeza de Neemias e estabelece com ele um diálogo, entendo eu, um diálogo movido pela soberania de Deus, porque Deus move todas as coisas, irmãos. Deus move os corações, Deus move desde os fracos até os poderosos. Ninguém escapa do domínio e do governo eterno de Deus, da soberania de Deus. Deus move o coração do rei, até que ele me pergunte: o que está a ver contigo? Qual é o motivo de sua tristeza? E Neemias então apresenta a demanda, a necessidade que havia sido posta diante dele. Meus irmãos estão sofrendo. E aí então é nesse contexto que se desenrola o capítulo 2, porque no capítulo 1 Neemias entende, ele percebe a necessidade, percebe a demanda, ele entende o chamado de Deus, e ele faz, o capítulo 1 de Neemias é um dos textos mais lindos, porque na oração de Neemias, a confissão de pecados, ele rememora a promessa, a palavra de Deus, ele declara a sua dependência, a dependência do povo em relação ao Senhor, e ele se engaja na missão. E aí então, no capítulo 2, porque, meus irmãos, o capítulo 1 se dá no meio de Quisleu. Se você olhar aí o versículo 1 de sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, a demanda chega para Neemias no mês de Quisleu, ou seja, em novembro. Mas quando no capítulo 2 você percebe a ação de Deus dando contornos para a missão de Neemias, eles estão no mês de Nisan, um período mais ou menos no nosso calendário, de março e abril. Ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 a 5 meses aí. Tempo de amadurecimento da consciência missional de Neemias. Tempo de oração. Tempo de entrega ao Senhor, de demandas e possibilidades de ações. E aí então, no capítulo 2, há essa conversa. E eu quero destacar alguns movimentos de Neemias nessa sua interação com o rei temporal e com o rei eterno. A primeira questão que você precisa hoje acolher no seu coração é que a Igreja Batista em Jardim Santíssimo está envolvida em um projeto maior do que nós. O reino de Deus é maior do que nós e para além de nós. A Igreja Batista Jardim Santíssimo é maior do que nós e para além de nós. Nesses dias
Meus irmãos e irmãs, estamos aqui e recebemos das mãos daqueles que trabalharam e foram outrora, recebemos deles o bastão, recebemos deles a oportunidade de trabalhar, porque a lei da sucessão é muito normal na história do povo de Deus, e nós sabemos que na nova aliança o povo de Deus é chamado de igreja. Há uma tendência e uma ação necessária de sucessão, de comissionamento, de capacitação contínua, porque nós fazemos e enquanto fazemos preparamos outros para continuar a missão, porque, meus irmãos, em breve nós seremos convidados para voltar para o nosso lar, para casa, para Jerusalém Celestial, e aí se a igreja dependesse de nós para acontecer, se Deus fosse refém de cada um de nós para que o trabalho do reino acontecesse, como é que ficaria quando nós fôssemos promovidos para a eternidade? E quando eu e você formos promovidos para a eternidade, a obra de Deus vai continuar. A Igreja Batista de Jardim Santíssimo vai continuar, porque a Igreja de Deus não depende de nossa ação. A missão é para além de nós e precisamos entender isto. Nesse tempo, nós estamos unidos a Deus, servindo a Ele enquanto servimos as pessoas. Não estamos fazendo para Deus, estamos fazendo com Deus, estamos fazendo unidos a Deus, porque nada, meus irmãos, nada frutifica na força do nosso braço. A igreja me entende nessa manhã? Nada, nada. Quando cheguei aqui ontem, meus queridos, minhas queridas, e a nossa mente faz muitas comparações, nosso leilão missionário, e eu fiz uma comparação com o último leilão. No último leilão nós tínhamos mais pessoas. No leilão de ontem nós tínhamos irmãos viajando, outros trabalhando, outros não puderam estar. E eu disse, hoje está um pouco mais vazio. Mas quando o resultado final, quando a estimativa do resultado final chegou, eu vi a glória de Deus, porque, meus irmãos, mais uma vez fui lembrado pelo Espírito Santo que Deus não precisa de quantidade, Deus não precisa, Deus não cumpre, Deus não é refém de nossos pressupostos. Ele manifesta a glória dele quando ele quer, como ele quer. E, meus irmãos, ontem não foi diferente. E ontem nós tínhamos um público menor, mas o valor alcançado foi muito próximo do anterior. Glórias a Deus por isso. Porque Deus atua, meus irmãos, em nós, através de nós, independente de nós. E Neemias entendia isso. No capítulo 2 nasce, emerge dessa consciência. Deus chama Neemias para uma missão para a qual ele não tinha possibilidades, capacidade sozinho. E o projeto do Reino de Deus é uma missão para a qual nós não temos capacidade sozinhos. Aliás, foi o próprio Jesus que disse, sem mim, nada podeis fazer. Foi o próprio Jesus que disse que nós somos apenas ramos da videira. Ramos do Espírito. À medida que a seiva chega até ele. Se a seiva não chegar, o ramo morre. Então, meus irmãos, Neemias, nessa concepção, nos comunica que nós somos uma igreja que está em missão. E missão se cumpre. Missão não pode ser abandonada. Nós não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que tiram a mão do arado. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que se acovardam diante das impossibilidades. Amém, igreja? Amém. Missão foi nos entregues. Nós estamos em missão. Mas uma segunda verdade que esse texto nos ensina é o que está no versículo 4 de forma muito discreta. O texto diz, disse o rei. O que é essa agora? Então, orei ao Deus dos céus. Neemias sabia, meus irmãos, Neemias tinha tudo de cobre salteado no coração e precisava pedir ao rei. Porque Neemias era um líder. Neemias era um homem organizado, competente, planejado. Ele sabia o que precisaria para pelo menos iniciar o trabalho de reconstrução dos muros da terra assolada. Mas quando o rei, porque Deus
inicial, Deus introduz a conversa entre os dois. Neemias expõe o cerne do problema para o qual Deus o havia chamado para a resolução, porque Deus iria resolver o problema. Entenda isso. No cumprimento da missão não é você que resolve os problemas, é Deus que faz, é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Você não salva ninguém, você não muda o coração do teu marido, da tua esposa, você não muda questões que envolvem a tua vida. Nós não mudamos a igreja. Eu sempre vou me lembrar de uma mensagem que eu ouvi nos inícios de meu ministério com o pastor Edson Vitz, também no início do seu ministério como pregador. Ele dizia: nós não somos técnicos de máquina de lavar ou de ar-condicionado. Nós, pastores, dizia ele, não fomos chamados para consertar a igreja, mas para pastorear o povo de Deus. E quem faz o que precisa ser feito no seio da igreja é o Senhor da igreja, é o dono da igreja. Pastores apenas pastoreiam, líderes apenas lideram, e o Espírito Santo flui e atua, como foi aqui nesse diálogo entre Neemias e o rei Artaxerxes. E quando o rei me pergunta: o que você precisa de isso? Nós vimos e podemos relembrar que Neemias era um homem de oração. A Bíblia não expõe isso plenamente. Neemias, apesar de exilado, que estava numa situação confortável, era um homem de oração. E nesse momento, mais uma vez, ao invés de responder de pronto, Neemias, o texto diz: ora ao Deus dos céus. Neemias não se precipitou. Neemias não agiu no calor das emoções. Neemias, apesar de saber o que precisava, e mais uma vez foi apresentar a demanda ao Deus dos céus. Por quê? Porque Neemias entendia que o rei Artaxerxes, como qualquer outro governante da história, é apenas um instrumento das mãos de Deus para cumprir os seus propósitos. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro, Deus usou Herodes, Deus usou Pôncio Pilatos, Deus, no decorrer da história, ele usa os poderosos para o cumprimento dos seus propósitos na história. A história não foge do controle de Deus. A gente precisa resgatar esse entendimento que é muito forte na teologia reformada, e nós, como herdeiros da reforma, mas com uma concepção de fé batista. Os batistas não são de origem direta da reforma, mas indiretos, os herdeiros. Mas os irmãos reformados, os irmãos calvinistas, os irmãos presbiterianos, eles têm muito forte essa consciência e essa mentalidade sobre a soberania de Deus. E em uma visão teológica existem até alguns exageros de uma soberania que se confunde com o fatalismo. E não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas a soberania de Deus não falha na história. E Neemias, entendendo a soberania de Deus, o governador dos séculos, quando o rei temporal lhe perguntou, o que Neemias fez, mais uma vez, foi orar àquele que de fato manda, aquele que de fato mandava. Nós, irmãos, em alguns momentos pedimos socorro a quem não pode nos socorrer. Nós, em alguns momentos, compartilhamos nossas lutas com alguém que não pode nos atender. Neemias ensina nessa manhã que nós precisamos de verdade, retornar a um caminho de uma vida pautada pela oração, porque, querido, querida, a vida nos presenteia diariamente com demandas. Com demandas. Com problemas. Situações que nos surpreendem. Situações que nos abalam. Geralmente, antes dos cultos, eu evito reuniões e evito mensagens de WhatsApp. Mas antes de assumir o púlpito nessa manhã, eu não tinha aberto o WhatsApp para mensagens, hoje pela manhã ainda.
E estava com um irmão de batismo, aí sentei-me ali e pipocou a mensagem. Fui abrir a mensagem do grupo da família. Eu descobri que minha avó está desde 8h30 na UPA, lá em Pavão. Como você prega, como você diz o culto, como você celebra o Senhor, recebendo a mensagem inesperada dessa. Mas, meus irmãos, rapidamente ali, dei pulando fora sobre as coisas que estão sob controle agora, mas tudo vou ver o que eu faço. Entreguei nas mãos do Deus dos céus. Entreguei minha avó nas mãos daquele que pode cuidar dela. Porque nesse momento, aqui, em Jardim Santíssimo, o que eu faria pela minha avó lá em Pavão? Eu não tenho uma máquina de teletransporte. Eu não tenho asas para voar. Mas o Senhor, onipresente, todo-poderoso, onipotente, está conosco aqui e está com ela. Eu creio em Deus. Demandas chegam para nós. O que fazemos, irmãos, diante das demandas? Orando. Eu quero que você olhe assim e diga: poxa, eu nunca tenho fé. Minha fé é muito forte, muito pequena. Mas eu tenho um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus que faz milagres. Eu confio em Deus que nos conhece. Mas quando nós buscamos a Ele e permitimos que Ele atue, Ele atua. Deus faz o impossível quando nós oramos. Deus toma o papel de soberano em nossas vidas quando nós concedemos a Ele a autoridade para que Ele seja o soberano em nossas vidas. Neemias orou. Ora, ora, ora. Mas para já ora todo tempo, as coisas parecem que não mudam. Ele está redondamente equivocado. Nenhuma oração em vão. Neemias orou. E depois, segura a verdade é essa hora, deixe Deus ser Deus. Nós temos uma mania todo dia, meus irmãos, de tentarmos dar uma coisinha para Deus. Eu vou orar, mas vou tocar a bola do Senhor. Deixar Deus na cara do boi. Deus não precisa da tua mãozinha. Deus não precisa da tua ajuda. Ele é por todo poderoso. Ora, deixe Deus ser Deus. Após orar, terceira verdade que o Neemias ensina. Aí ele falou com o rei. E em uma palavra, em muitas, ele explicou ao rei qual era a essência da sua missão. Versículo 5 diz para nós: peço-te. Vamos ler todo o versículo. E disse ao rei: se é tua cara do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade de sepulcros de meus pais. Para quê, irmãos? Para que eu lá? Cidade que deixa aberta ali? Não. Versículo 5 do capítulo 2, me ajuda aí. Me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique, para que eu reconstrua, para que eu reverta o caos, para que eu reordene e reconstrua aquilo que foi perdido, aquilo que foi destruído, para que eu socorra meus irmãos, para que a dignidade seja restaurada, para que meus irmãos que foram esquecidos, que se sentem abandonados por Yahvé, sejam lembrados através de minha vida que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Neemias sabia qual era a essência da sua missão. Meus irmãos, qual é a essência da tua missão? De nossa missão, melhor dizendo. Meu amado, minha amada, qual é a essência da missão da Igreja Batista em Jardim Santíssimo? Fazer discípulos, conduzir pessoas a Jesus, apresentar Jesus a tantas pessoas quanto nós pudermos, para que elas entreguem sua vida ao Senhor, nasçam de novo e se tornem discípulos, como nós somos.
Tudo o que fazemos tem que redundar nisso. Tudo. Porque se tudo que fizermos não tiver esse objetivo de salvar vidas, de fazer discípulos, nós estamos trabalhando em vão. Neemias sabia a essência de sua missão. Então ele apresenta ao rei a essência de sua missão. Para cumprirmos a missão, nós temos que entender claramente o motivo pelo qual Deus nos colocou aqui, nesse lugar, nesse tempo. Qual é a utilidade de nossas vidas? Você entende? Você tem um senso claro nesse momento da missão? Você sabe por que você está aqui? E aí, então, a quarta verdade é porque, tanto na ação do rei para com Neemias, como para o pedido de Neemias, a quarta verdade Neemias ensina. Nós precisamos uns dos outros. No versículo 6, vemos a importância de Neemias para o rei e a relação de confiança. Porque Neemias poderia muito bem ir e não voltar. Mas o rei pergunta: quanto tempo você ficará ausente? Quando você voltará? O que vemos aqui, irmãos? A importância de Neemias para a vida do rei. E vemos uma relação de confiança. Uma relação de transparência, de verdade e honestidade. E vemos, quando Neemias pede ao rei cartas para os governadores que estariam no caminho, vemos a visão de Neemias para o acolhimento e a captação de ajuda de outros que, meu querido, minha querida, com uma visão imediata, nem estariam envolvidos na missão, mas Neemias entendia que a missão de Deus era abrangente. Meus irmãos, Deus usa quem Ele quer para o cumprimento de sua missão, para o cumprimento dos seus propósitos. Nós temos uma visão segmentada e quando pensamos em espiritualidade, uma visão dualista. Porque estamos fazendo a obra de Deus, mas o inferno pode impedir, o inferno não pode impedir o avanço do projeto de Deus. Não pode. O inferno atua no seio da igreja quando a igreja deixa. Quando a igreja deixa, o inimigo só atua em brechas. Graças a Deus, em nossa comunidade, não encontramos brechas. Eu posso ouvir o amém do povo de Deus? Ainda que seja o nosso ideal. Ainda que seja o nosso ideal. Nós não podemos, irmãos, entender o inferno como um oponente de Deus. O diabo é o inimigo de nossas almas. Mas eu me lembro do famoso reformador Martinho Lutero que dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Lutero, como bom alemão que era, e grosseiro em suas abordagens, em seus escritos, infelizmente não leio alemão, mas os tradutores dizem para nós que os textos luteranos, os comentários, alguns momentos eram grosseiros, porque Lutero era incisivo, e comparava o diabo com o cão de Deus. E o cachorro que está na coleira de Deus. Não existe dualismo. Tudo coopera para o cumprimento dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus. Deus usa quem quer. Meus irmãos, Deus não usa só a igreja, mas Deus coloca pessoas, mesmo pessoas ímpias, como nós gostamos de chamar, porque nós nos achamos os santos, a elite da humanidade. Eu entendo que ideia diabólica é essa, que nós ainda insistimos em enxergar a elite da humanidade. Parece que esquecemos de onde Deus nos tirou. Parece que esquecemos da lama de onde Deus nos tirou. Do pecado que Deus nos perdoou. Poucas coisas me irritam tanto. Contra a prepotência do povo de Deus em alguns momentos,
de apontar os seus dedos, que outrora estavam imundos, em direção dos outros. Esta razão sobre a qual já peguei o futuro. E Deus usa os exemplos, como nós gostamos de chamar. Deus usa pessoas para o cumprimento dos propósitos. Deus usou Artaxerxes. E Deus usou os governadores. Porque Neemias tinha essa visão. Eu quero no caminho captar todos os recursos possíveis, porque tudo redunda para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, meus irmãos. Os problemas que vivemos, inclusive, são para a glória de Deus. Tudo coopera para que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Por isso nós precisamos de Deus. Muito embora, em alguns momentos, as nossas emoções param. Muito embora, em alguns momentos, nós temamos. A minha usada via foto de minha avó na mapa do hospital. Eu falei, meu Deus, estive com ela uma semana. Forte, bem. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dos problemas que me fazem. Deus está no controle dos problemas que você faz. Deus não é o causador deles, mas Deus permite alguns desertos. Deus permite que nós passemos por algumas escolas da vida, para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos e para que nós entendamos que nada depende de nós. Tudo depende de Deus. Deus usa quem quer. Deus usa Artaxerxes. Deus usa os governadores. Deus usa Asaf, guarda da floresta. Deus usou a todos para o quê? Para o bem de Judá. Em nome de Paulo, Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu oro para que nessa semana que se inicia, Deus coloque pessoas certas no teu caminho. Pessoas que vão contribuir para que o projeto de Deus seja alcançado no teu vida. Interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus moveu o coração de Artaxerxes, dos governadores, e Neemias conseguiu todo o apoio necessário, porque pessoas são importantes para o projeto do reino. A gente precisa entender isso. E aí então, no fim do texto, se apresentam a nós pela primeira vez dois personagens que terão um papel muito interessante na ação de Neemias e Esdras, né? Talvez muito mais na ação de Neemias. E Neemias atua na construção estrutural, Esdras na construção religiosa. No texto nós vemos o advento de Sanbalat e Tobias. O texto diz no final: e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Percebe? Deus usa o rei Artaxerxes. Deus usa os governadores que estarão no caminho de Neemias. A resistência não veio de fora, veio de próximo. Quem não entendeu o projeto, a missão de Deus. Mas nós veremos mais à frente, a respeito disso, a respeito das dificuldades que esses dois personagens promoveram no trabalho de Neemias, a missão foi cumprida. A missão foi cumprida. E eu vou ensinar com algumas palavras. A missão precisa ser cumprida. Quem recebeu de Deus a missão não chamou a missão. Quem colocou a mão na arada não olha para Deus. Não sabe por que a missão foi cumprida? Porque Neemias não teve seu foco naquele que o comissionou. Neemias não teve suas energias na missão.
Querido, está comigo aqui? Me ouça. Neemias tinha muito trabalho a fazer. Neemias não tinha tempo para sambalar as coisas. Deixa sambalar as Tobias cacarizar. Deixa sambalar as Tobias maquinando. Deixa sambalar as Tobias resistir. Porque a missão que eu estou cumprindo é de Deus. E quem se opõe à missão se opõe a Deus. Então resolve com Deus. E com o Senhor. Neemias não se perdeu na tentativa de focar em sambalar as Tobias. Eu lembro de Paulo dizendo, no fim do seu ministério, para os seus discípulos, seus alunos, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. E Paulo diz que Deus retribuiu segundo as suas obras. Paulo, no fim da vida, as portas da eternidade, ele diz: olha, penei por conta dos ataques de Alexandre, mas que Deus dê a paz segundo os seus olhos. O problema dele é com Deus. Eu quero partir da eternidade, podendo dizer: combati o bom combate, completei a carreira da redenção. Quanto a Alexandre, que ele se resolve com Deus. É o mesmo princípio, irmãos, que o Neemias aplicou em relação a sambalar as Tobias. Será que você, nesse momento da sua vida, tem vivido percepções, tem vivido resistências, aquele chefe que não te deixa em paz, aquele parente que, sabe, você ora por ele para que Deus salve, mas ele fica lá, sabe, falando mais a Deus respeito? Será que você está enfrentando ataques de pessoas que tentam ressuscitar o teu passado? A Bíblia nos diz que, se o perdão de Deus for uma realidade em nossas vidas, ninguém pode tentar ou intentar a acusação contra os escolhidos de Deus. Foi Deus que nos justificou em Cristo Jesus. Então, não há respaldo, não há legalidade, não há autoridade para acusações que ressuscitem o passado. Pecados que tentam ser lançados na face dos outros. Tristemente, nós, irmãos, nós cristãos, em alguns momentos somos tão especialistas em jogar lama na cara do outro, esquecendo que saímos da mesma lama, ou talvez estejamos ainda com os pés na mesma lama. Se nós cuidássemos mais, Paulo falaria isso aos Coríntios. Se nós nos avaliássemos mais, se nós nos examinássemos mais, não teríamos tanto tempo para ficar olhando o outro e vigiando a vida dele. Feio isso. Eu estava esses dias, irmãos, como feito exercício, porque já são 10 meses com vocês. Hoje, começo a conhecer Deus um pouquinho. Começo a conhecer algumas características, peculiaridades. Não cheguei a conhecer. Eu fico revisitando os sermões que eu peguei aqui no início, não no início, quando cheguei. Deus. Porque algumas coisas que eu peguei no início, hoje, para mim, ficam mais difíceis de pegar do que agora eu conheço. Mas assim que cheguei, eu falei de coisas que eu não sabia que aconteciam com nós. E meus irmãos já são 10 meses, já são 9 meses, esse filho já tinha que ter nascido. Esse filho já foi nasce. Algumas coisas que eu não deixa potente como é Jesus Santíssimo. É fantástico como é Jesus Santíssimo. Precisa focar na missão.
precisamos orar mais. Entendendo que Deus faz a obra. Ele faz. Uma vez como já disse, cientista precisa orar. Toda semana, fazer exercício, para entender que não há dualismo, Deus governa, Deus soberano, Deus age. Deixemos Deus ser Deus. Não estamos aqui para resolver problemas, estamos aqui para servir ao Senhor e Ele, no decorrer da caminhada, vai resolvendo os problemas. Deus está resolvendo os meus problemas, os seus problemas, os nossos problemas. Tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito eclesiástico. Na igreja não podemos, como já disse, precisamos entender a importância das pessoas e a ação graciosa de Deus para usá-las como bem desejo, como bem aproveitar. Eu oro para que Deus mova o coração de empresários que nós chamamos de ricos, para nos abençoar, porque nós estamos às portas de um desafio de construção. Precisamos de recursos, precisamos de dinheiro, muito dinheiro. Mas eu entendo que a obra de Deus se faz com dinheiro, se faz com fé. Quando você tem fé e amor, você vem. Porque Ele é o dono do ouro da prata. Eu creio nisso de forma prática. Ele que me vê recursos. Recentemente fui em um almoço com pastores, convidado. E é bom ser convidado, é bom ser presidente, porque eu não convite para a pena você acolher. Fui convidado para almoçar na Toca da Praia, na Barra Rio. Em frente à praia, em frente ao mar, coisa boa, por que estava chovendo. E na hora de pagar o almoço, Toca veio, eu fui convidado, logicamente, minha conta sobre. Mas nem a minha conta, nem a de ninguém, os 10 pastores, a conta não foi cobrada. Só o da situação realmente disse assim, não, o dono, ele frequenta a igreja X, lá no Rio. Ele frequenta, não é membro, ele frequenta o Rio. Ele falou que dessa mesa aqui, ele não iria cobrar. Era uma mesa de pastores que estavam reunidos. Às vezes, irmãos, nós encontramos generosidade e bondade nos meus planos. E às vezes não encontramos bondade e generosidade onde estamos. Por isso que os processos de decepção são muito naturais e normais na vida da existência humana. Porque a decepção, ela é fruto da expectativa. Já preguei aqui, cuidar das suas expectativas. Não crie expectativas altas em relação a mim. Eu já aprendi a não criar expectativas altas. Porque qualquer expectativa é projeção de minhas carências, inclusive. As tuas expectativas são projeções de tuas carências e necessidades. E às vezes os teus erros. Mas a respeito das expectativas, que talvez Neemias não esperasse, Sanbalate, Tobias, essa insatisfação. Mas como Neemias descobriu, ele não se agradou, ele não se abateu. Doeu, dói. Mas como fazemos com dor? Até mesmo uma dor no processo humano, duro. Você passa o processo, não negando o processo, verbalizando o processo com pessoas certas para receber a cura. Neemias decidiu não focar em Sanbalate e Tobias. Deixe os meninos com as suas iniquidades. Deixe os ímpios com as suas iniquidades. Deixe os teimosos com as suas teimosias. Deixe os maus com as suas maldades. Você, Neemias, tem mais o que fazer. Neemias focou no trabalho. Irmãos,
quase. Eu nem cheguei a transmitir isso comigo. Temos muito que fazer. Tem muito que ser feito nessa igreja, também nessa igreja. Eu vim trabalhar. E eu vou trabalhar contigo. Vamos em frente, irmãos. No cumprimento da missão. Fazer o certo da forma certa. Porque enquanto nós somos instrumentos, Deus vai fazer um milagre, o impossível. Isso não é uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você entende o que a palavra de Deus nos traz nessa manhã? Amém? Deus te abençoe. Então, vamos orar, logo após cantarmos e adorarmos ao Senhor. Vamos fazer uma música para que venha para frente. Vamos adorar. Tem algumas comunicações breves a fazer depois. Logo após oraremos, encerrando o nosso culto nesse dia de domingo.
convicção, Senhor, de fatos que não se veem. É assim que a tua palavra nos ensina sobre a fé. Movidos, Senhor, pela fé, aqui estamos nesta manhã. Eu oro por irmãos nesse momento que estão enfrentando lutas no cumprimento da sua missão pessoal. Eu oro por irmãos nessa manhã que estão enfrentando problemas na família, problemas na saúde, Senhor. Problemas nas finanças. Deus tem misericórdia. Oro por pais que choram por seus filhos. Oro por pais que choram por seus filhos. Oro por pais que dizem a Ti continuamente: Senhor, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. As coisas fugiram do meu controle. Traga alento para o coração desse pai e dessa mãe, e traga a certeza de que o Senhor os acolhe, os honra e os sustenta, e que o milagre, Senhor, é prerrogativa tua e não nossa. Eu oro, Senhor, por casamentos fracassados que estão subsistindo de aparência. Cure e restaure de dentro para fora, para além de nossas hipocrisias. Restaure casamentos de dentro para fora, Senhor, para que haja perdão, para que haja cura, para que haja fortalecimento das famílias. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão enfrentando síndrome do pânico, crise de ansiedade, processos depressivos. Visite, Senhor, a psique do teu povo nessa manhã. E que a luz do teu rosto resplandeça, trazendo vida e cura e restauração sobre pessoas. Eu oro, Senhor, nessa manhã pela nossa igreja, para que o Senhor fortaleça em nós a consciência da essência da missão. E que nós não foquemos energias em nada senão no cumprimento da missão. Resistências virão, levantes do inimigo virão, mas que o inimigo e o inferno, nós sabemos que se levantam para cair e já estão postos por terra em nome de Jesus. Nós cremos no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor amado, que nossos corações se convertam uns aos outros, para que nós nos unamos cada vez mais, entendendo que todos somos importantes no cumprimento da missão dele. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, estamos encerrando o nosso culto nessa manhã. Mas como eu falei aqui hoje, estamos pregando, irmãos, nós temos muita coisa para conquistar esse ano de 2022, com a minha chegada, enfim, encontrando com a igreja, entendendo a igreja, lendo a igreja, identificando as necessidades, as demandas. Eu tenho trabalhado paulatinamente, logicamente não trabalho sozinho, uma grande equipe, toda a liderança dessa igreja, uma linda equipe, nossa diretoria estatutária, nosso ministério diaconal, homens e mulheres fantásticos que exercem a liderança dessa igreja. Eu louvo a Deus porque as nossas equipes estão funcionando, trabalhando, e nós estamos juntos, irmãos. Como disse, paulatinamente construindo a realidade de igreja que nós entendemos como vontade de Deus para esse tempo. E nesse caminho de cumprimento da missão, demandas não fugiram. Neemias, enquanto cumpriu a missão, ele viu as necessidades. A segunda parte do capítulo 2, que eu quero pensar com vocês seguramente, ele faz uma viagem para a terra, uma peregrinação, vendo as necessidades. Avaliação inicial, levantamento de necessidades. Essa é uma coisa simples,
de uma gestão muito rudimentar. Meus irmãos, estamos ainda entendendo as necessidades de nossa igreja, e uma delas está aí proposta. Nós estamos sonhando, já foi aprovado na Assembleia, e estamos construindo. Nós queremos e precisamos de um ministério de integração em nossa igreja. Um ministério de integração que atue aí em recepção, no acolhimento aos novos, no discipulado inicial, no discipulado básico, um ministério de integração que tenha um papel preponderante, porque, queridos, eu não sei se vocês têm percebido, Deus tem mandado muita gente amada para cá. E o perigo qual é? A pessoa amada de Deus chegar aqui, entrar, participar de um culto, ir embora, e ninguém perceber. Não pode. Eu me lembro do pastor Nélio Duarte, lá da Cepal, eu tenho dito isso para alguns líderes. Ele, nas suas palestras, falou os cinco primeiros minutos de uma pessoa em uma igreja são preponderantes para que ela decida se vai voltar naquela igreja ou não. 5 primeiros minutos. E aí existem coisas que já podemos fazer. Por exemplo, você percebeu que tem alguém do teu lado, chegou alguém que não é membro, desde Jardim Santíssimo, membro da família IBJS, porque são duas realidades que se completam. Membros da IBJS, não falo isso, eu falo dos membros arrolados. Mas membros da família IBJS são todos que congregam, que celebram desse lugar. Membros, congregados, convidados, toda essa gente linda de Deus. E ele está aqui no culto. Percebeu que alguém chegou e não conhece? Meu irmão, aperta a mão, dá um abraço, dá as boas-vindas, dá um sorriso. Se for o caso, ofereça o lugar. Se não tiver lugar, fique de pé você que é membro, para que a pessoa que nos visita fique sentada direitinho. Isso é uma coisa bem basilar. Mas nós precisamos, irmãos, deixa eu falar prático. Nós precisamos, na composição, na recomposição desse Ministério de Integração, nós precisamos de voluntários e voluntárias para a portaria da igreja, para os cultos, especialmente nos cultos noturnos, né? Ficar ali na supervisão do estacionamento, ajudando a estacionar. Aliás, você que é membro, preferencialmente estacione lá atrás, para deixar aqui na frente os não membros, né? Quando vivemos dias de cultos especiais, põe o teu carrinho lá atrás, e aí deixa aqui na frente os não membros. Precisamos de pessoas para a recepção, para a portaria, para o estacionamento, e precisamos, ouçam, de pessoas para o acolhimento inicial e discipulado básico. Suponhamos, em um culto público, uma pessoa se converte e entrega a sua vida a Jesus. Aí eu faço aquele convite, aquele apelo, a pessoa vem aqui à frente, e o que fazemos com ela? Ela não pode ficar sozinha aqui na frente. Tem que vir 1 ou 2 no mínimo, já abraçar e pegar o nome, sabe? E levar para um lugar específico, orar, a igreja oferecer pelo menos o Novo Testamento para essa pessoa. E aí então, a partir da conversão, ter aquele acompanhamento inicial, irmãos. Precisamos de pessoas voluntárias para esse trabalho, para o acolhimento e discipulado básico. A pessoa se converteu, ela precisa, como aquele pediatra, a pessoa nasceu de novo, recebe na mão do pediatra e faz os cuidados e exames iniciais. Assim, precisamos montar essa equipe de recepção, portaria, voluntários de estacionamento e equipe de acolhimento e discipulado inicial. Você, meu querido, se deseja participar dessa equipe, hoje nossa irmã Dinéia não pôde estar conosco, mas se você deseja, procure a minha esposa nessa manhã, a Aline, ela vai pegar o seu nomezinho e vai passar então para a Dinéia, para que nós possamos compor essa equipe. E meus irmãos, tendo em vista esse trabalho do acolhimento e discipulado básico, eu tenho conversado com a liderança, conversei recentemente sobre um projeto que eu trouxe lá no antigo ministério, o projeto Pescador, que é um treinamento, meus irmãos, para esse contato inicial. O projeto Pescador capacita os irmãos para o acolhimento discipulado básico
O projeto Pescador capacita os irmãos para o evangelismo pessoal, e o projeto Pescador também capacita os irmãos para nós reconquistarmos aqueles que se afastaram. Ganhar uma pessoa é tão difícil. Quando nós se afasta, precisamos buscar. Então, se você quiser também participar do projeto Pescador e atrelado, visando já a composição do Ministério de Intervenção, procure nessa manhã minha esposa Aline, dê o seu nome. A minha intenção é que nós comecemos já, agora no início de novembro. Vai ser à noite, estou vendo um dia específico, melhor dia que eu tenho percebido é quinta-feira à noite, ou terça, dependendo da demanda dos irmãos, para nós estudarmos e sermos capacitados por Deus no projeto Pescador. Eu quero convidar você a participar, porque, gente, há muito o que fazer. E nós precisamos crescer na graça, no conhecimento da verdade, permitirmos que o Senhor nos use. Então, meus irmãos, esse aviso é um convite, uma convocação para a igreja. Não é possível, meus irmãos, a pessoa chegar aqui um domingo pela manhã não ter ninguém na recepção. Não é possível, meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa chegar aqui à noite. A pessoa precisa chegar aqui no grupo da noite, pessoalmente, e se sentir carregada no colo. Aquelas plaquinhas que vemos junto hoje. Ah, pastor, isso é modismo. Não é modismo, não. Isso é generosidade no trato. A pessoa já é impactada com o cheiro. Caramba, essa igreja é amorosa. Eu preciso de um lugar assim. Que nós sejamos, irmãos, e desenvolvamos esse trabalho e essa visão em nome de Jesus. Se você quer participar, procure minha esposa nessa manhã, que ela então irá passar para a Edneia, e nós iremos recompor essa equipe. Preciso dos jovens, preciso dos jovens, preciso das irmãs, preciso. Eu faço um apelo especial para os homens e para a juventude de nossa igreja, especificamente para que nós tenhamos uma equipe de recepção, portaria, acolhimento muito forte, muito continuidade. Se tivermos nomes em escala boa, você ficará uma vez por mês, duas no máximo. Dedique tua vida a servir o Senhor. Também, irmãos, o acampamento está aqui, dia 28 e 29, esse acampamento de nossas crianças com o tema o maior pintor do mundo. A tua criança, o teu filho, a tua filha será acolhido, vai dormir na igreja, eles se amarram, irmãos. Parece que é uma coisa assim, parece que eles estão num parque de diversões. Eu fico assim, muito emocionado quando vejo essas crianças. Ontem aqui, o leilão acontecendo, as crianças lá atrás aloprando. Eu falei, Jesus, guarda, protege, abençoa. Então, irmãos de igreja, lugar de criança. Acampamento dia 28 e 29. Eu estarei aqui, eu vou dormir na igreja e até um vídeo nesse momento para a promoção da conferência Transbordar. Porque as tempestades que nos alcançam são oportunidades para que a gente venha desenvolver a fé. Irmãos, então esses avisos diante de nós, que são convites precisam ser replicados, multiplicados. Deus te abençoe muito. Estamos encerrando o nosso encontro nessa manhã. Que Deus conceda aos irmãos do coro um ensaio abençoado. Que Deus conceda à família aí, BJS,
Mas, daqui a pouco, 19 horas, temos um encontro marcado com o Espírito Santo de Deus. Nesse mesmo local. Nesse mesmo lugar. Deus te abençoe. Pai, abençoe meu povo. Leva-nos em paz. Que a tua palavra encontre em nós terra fértil. E que a tua graça seja a tua multiforme graça.